E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou falar sobre os deuses da mitologia egípcia. A mitologia egípcia é um conjunto de mitos, lendas e histórias utilizadas pela civilização do Antigo Egito. Durante esse tempo pouco se sabia sobre o funcionamento científico da natureza e do universo. Sendo assim, a mitologia egípcia era uma forma de entender os fenômenos naturais. Os deuses egípcios possuem características humanas que se diferenciam através de poderes, principalmente o de transformação, seja em forma de um animal ou entre ambas. O estudo sobre os egípcios é realizado de várias formas, como através de pirâmides, túmulos, estátuas e fontes escritas. Mesmo assim, não há total consenso sobre as informações referentes à mitologia egípcia, devido a divergências a respeito dela em diferentes regiões do Antigo Egito. Em primeiro lugar, Amon. Amon significa o invisível, o oculto ou obscuro. Era o deus do ar e do sol. Amon era um deus de adoração local durante o Antigo Egito e o Médio Império na cidade de Tebas. Amon é convertido como o deus do império, propiciador da vitória nas batalhas e pai de todos os deuses do panteão. Como para legitimar esta mudança de funções divinas, Amon foi fundido com o deus Ra, o deus do sol, tornando-se Amon-Ra ser referenciado sob aspectos de criadores e solares. Amon era representado como um homem normal ou com cabeça de animal. Os animais associados a ele eram um carneiro ou um ganso, embora a de ganso fosse muito rara. Em segundo lugar, Mut. Mut é a deusa mãe do céu e protetora da cidade de Tebas. Casada com Amon, essa deusa representava todas as coisas, seja nesta vida, seja no além e etc., sendo designada como a mãe de todos os deuses. Ela era bastante poderosa no templo de Amon, exercendo proteção a todas as coisas. Mut era representada como uma simples mulher, com um vestido vermelho ou azul, usando uma coroa dupla do Alto e Baixo Egito. Por vezes era também representada como uma cabeça de leoa. Em terceiro lugar, Osíris. Osíris é o deus do julgamento, do além e da vegetação, sendo considerado um dos mais importantes e populares da mitologia egípcia. Esse deus era adorado no Egito como o deus da vida após a morte. Os egípcios acreditavam na continuação da vida em outro plano. Por esse motivo, vários templos foram erigidos em sua homenagem. As celebrações a ele eram promovidas em festivais e marcavam todo o ciclo da vida, do nascimento, da morte, do renascimento e a benção da fertilidade. E também é exaltado como o inventor da agricultura e propiciador da civilização, da qual tornou-se uma espécie de patrono. Seus mitos passaram a representá-lo como um mítico faraó, que teria governado o Egito em tempos imemoriais, sendo traído por seu próprio irmão Sete, que o mata para obter o trono. Osíris vence a morte, renasce no além, tornando-se o senhor da vida após a morte e juiz dos espíritos que lá chegam. Osíris era representado como um homem mumificado, embora a representação dele como um animal era rara. Em quarto lugar, Set. Set é o deus da violência, da desordem, da traição, do ciúme, da inveja, do deserto, da guerra e dos animais. Esse deus era a encarnação do espírito do mal e irmão de Osíris. Set era também o deus da tempestade no Alto Egito. Ele possuía um poder desordenado, no entanto, contribuía para o equilíbrio cósmico. Ou seja, ele era ligado tanto à força destrutiva como positiva, por manter esse equilíbrio, seja no deserto ou no solo. Set era representado como um homem com cabeça de cão e cauda, mas às vezes ele também era representado como um porco, crocodilo, escorpião ou hipopótamo. Em quinto lugar, Ísis. Ísis é a deusa da ressurreição. Ela ajudava os mortos a entrarem no após-vida. Ísis sempre era disposta a atender às necessidades dos outros. Essa deusa foi venerada como a representação maior da essência materna e da esposa perfeita. Ísis protegia o reino de seus inimigos, governava os céus e o mundo natural e até mesmo tinha poder sobre o próprio destino. Ela originalmente desempenhou um papel limitado em rituais reais e templos, porém era mais proeminente em práticas funerárias e textos mágicos. Ísis era representada como uma mulher normal ou com asas. Em sexto lugar, Horus. Horus é o deus do céu e dos vivos. Filho de Osíris e Ísis, considerado um dos deuses mais importantes e poderosos do panteão egípcio, era venerado como um deus guerreiro após vingar o assassinato do seu pai Osíris, matando seu tio Set. Durante a luta, Horus perde um olho que foi substituído por um amuleto de serpente, que os faraós passaram a usar na frente das coroas, chamado Olho de Horus. Assim, os faraós usavam como um reconhecimento das virtudes de Horus. Após a luta, Horus se torna o novo rei do Egito, assim reparando os erros e restabelecendo a ordem justa das coisas. Horus era cultuado em todo o Egito, a qual os egípcios recorriam em busca de sua proteção. Horus era representado como um homem com cabeça de falcão.
Em sétimo lugar, Anubis. Anubis é o deus dos mortos, responsável por embalsamar e mumificar os mortos e guiar as almas para a vida após a morte. Também era protetor das pirâmides e guardião dos cemitérios e das múmias. Segundo o mito, foi Anubis o responsável por realizar a mumificação de Osíris, tornando-se o primeiro embalsamador. Os egípcios cultuavam a morte como uma importante passagem que deveria ser feito de forma respeitosa, seja em caixões ou em urnas. O fim é inevitável e deve ser venerado. Anubis era representado como um homem com cabeça de chacal, embora afirmam que não há como saber com certeza o animal que o representa. Em oitavo lugar, Ra. Ra é o deus do sol, considerado um dos mais importantes deuses egípcios. O culto a Ra foi muito próspero no Egito, sendo a principal forma de adoração, a qual acreditavam que esse deus era o criador do mundo, dos deuses e da humanidade. Era considerado o protetor do Egito. Ra primordialmente nascia todas as manhãs com o nascer do sol e morria com cada pôr do sol, iniciando sua jornada para o submundo. Ele também foi associado à construção de pirâmides e à ressurreição dos faraós, que o adoravam. Ra era representado como um homem com cabeça de falcão. Em nono lugar, Thoth. Thoth é o deus da sabedoria, da escrita e da magia. Os egípcios acreditavam que Thoth tinha criado os hieróglifos. Esse deus era também conhecedor da matemática e astronomia e representava todos os conhecimentos científicos. Sua associação mais antiga refere-se a ele como o deus da lua. Thoth era considerado o deus mais instruído da história antiga e também desempenhou um papel importante em muitos mitos egípcios, agindo como um árbitro entre as forças do bem e do mal. Thoth era representado como um homem com cabeça de ibis ou babuíno, embora a representação dele como babuíno era rara. Em décimo lugar, Hathor. Hathor é a deusa da música, da dança, da alegria, do amor, da sexualidade e do cuidado maternal. Essa deusa desempenhava vários papéis diferentes. Ela era muito popular entre os egípcios e era vista como sábia, gentil e afetuosa, tanto para os vivos quanto para os mortos. Mas também é a deusa do céu, da terra e do submundo, e a mãe simbólica do deus Horus e do deus Ra, ao qual ela protegia dos inimigos. Hathor era representado como uma mulher normal ou uma vaca. Em 11º lugar, Sekhmet. Sekhmet é a deusa da guerra, do sol, das doenças e da cura, sendo considerado o símbolo da punição do deus Ra, que enviou a deusa para destruir os que conspiravam contra ele e também ajudava os faraós contra seus inimigos. Sekhmet era representada como uma mulher com cabeça de leão ou leoa. Em 12º lugar, Ualdjet. Ualdjet era a protetora dos faraós e das mulheres no parto. Segundo o mito, Isis deu à luz a Horus e que ambos tiveram a ajuda da Ualdjet. Essa deusa também estava preparada para atacar qualquer potencial inimigo no Baixo Egito. Ualdjet era representada como uma mulher com cabeça de cobra ou uma naja com cabeça de mulher, ou em ambas. Em 13º lugar, Mat. Mat é a deusa da verdade, da justiça e da retidão e da ordem. Ela assegurava o equilíbrio cósmico e é graças a ela que o mundo funciona perfeitamente. No julgamento dos mortos, ela pesava o coração de todos que chegassem ao salão de julgamento subterrâneo. Com a pena da verdade, colocava o coração na balança do falecido e pesava se os pratos ficassem em equilíbrio. O morto podia festejar com os deuses e os espíritos dos mortos. Entretanto, se o coração fosse mais pesado, ele era devolvido para Mit para ser devorado. Mat era representada como uma mulher normal, embora a representação dela como animal era rara. Em 14º lugar, Bastet. Bastet é a deusa protetora do lar, da vida doméstica, da fertilidade, do parto, dos segredos femininos e dos gatos. No Antigo Egito, acredita-se que os gatos eram a reencarnação da deusa Bastet. Assim eram tratados da melhor maneira possível. Bastet também era filha do deus Ra, sendo considerada uma deusa solar, tendo poder sobre os eclipses solares. Bastet era representada como uma mulher com cabeça de gato. Em 15º lugar, Anuket. Anuket é a deusa do rio Nilo, também ligada a mais dois deuses chamados de Kenemu, que era seu marido, e Satis, a deusa da fertilidade. Anuket era relacionada às águas e às cataratas do rio Nilo e à sexualidade. Acredita-se que esses três deuses protegiam o rio Nilo e as inundações. Anuket era representada como uma mulher normal ou uma gazela, embora a representação dela como animal era rara. Em 16º lugar, Amit. Amit
Amit era devoradora ou comedora de almas, conhecida como a personificação da retribuição divina para todos os males realizados em vida. Ela ficava no salão da justiça subterrâneo, onde os mortos eram levados para serem julgados por meio de seus corações através de uma balança a qual era feita por Mati, a deusa da justiça. Se o coração do falecido fosse mais pesado, o coração era devorado por Amit, ou devorava o corpo do falecido por completo, quem em vida havia cometido os atos indignos. Amit era representada com cabeça de crocodilo, metade leopardo e metade hipopótamo. Em 17º lugar, Ptah. Ptah é um dos deuses mais antigos do panteão egípcio. Era o patrono de Melphins, uma cidade do antigo Egito do Baixo Egito. Ptah era reconhecido como o deus criador, associado à construção e padroeiro dos artesãos e dos escultores, atividades relacionadas ao trabalho, com elementos como a terra e a pedra. Ptah era representado como um homem mumificado. Em 18º lugar, Bes. Bes é o deus dos prazeres e das festas. Era conhecido por espantar o mal e proteger as crianças e as mulheres grávidas. Acredita-se que os egípcios pintavam Bes em suas casas para trazer sorte e proteger seus lares do mal. Bes era representado como um anão gordo. Então é isso aí, né, galera? Essa foi a mitologia egípcia, a mitologia mais bizarra que já trouxe aqui no canal. Galera, caso você tiver alguma dúvida ou sugestão de vídeo, deixa aí nos comentários abaixo que eu estarei respondendo, tá, galera? E sobre aquela gameplay, galera, que mandei aí no canal, meu canal não vai ser de gameplay, tá, galera? Que ela vai ser a primeira gameplay do canal, né? Simplesmente uma primeira gameplay, só pra deixar o vídeo mais divertido, né? Então eu pensei em mandar aquela gameplay, mas meu canal não vai ser de gameplay, tá, galera? Talvez mais pra frente eu penso em criar um canal de gameplay, mano, mas não sei, cara, se vai dar certo. O computador é um pouco mais antigo, né? É um PC gamer um pouco mais antigo, né? Não vai rodar jogos atuais, mas eu penso em trazer jogos antigos também. Preço de jogos antigos, não sei, cara. Eu não vi mais pra frente se eu vou poder fazer isso, né? Então é isso aí, né, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu gostei, seu favorito, tá? Um inscrito no canal. É isso aí, vou ficando por aqui. Valeu, falou e até mais.